Oi, gente, bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje eu vou abordar nesse vídeo duas coisas que foram pedidas no comentário, que foi fazer esse exercício aqui, que a coleguinha que comentou não estava entendendo como era para fazer, e vou abordar um pouco também sobre semelhança de triângulo. Vou fazer uma questão da CESP. Vocês sabem que é uma banca bem difícil, né? Eu vou fazer uma questão para vocês verem, para facilitar, clarear as ideias de vocês em relação a essa parte de semelhança de triângulos. Então, vamos resolver essa questão inicialmente. A questão é o seguinte: com os dígitos 2, 5, 6, 7, quantos números formados por três algarismos distintos ou não são divisíveis por 5? Então, primeira coisa para você resolver essas questões de probabilidade a gente sabe que a questão de probabilidade, ela envolve, não tem muita fórmula, é mais a questão da interpretação em si. E aí ela, por isso é uma questão bem pequena. Mas aí a lógica é bem, tem que envolver um pouquinho de lógica. Olha, a questão ela quer três algarismos. Ela quer que exista três algarismos nesse número. E aí, os números que eu posso usar é o 2, 5, o 6 e o 7. A questão fala que esses três algarismos, eles podem ser distintos, ou seja, eles podem ser diferentes. Pode ser, por exemplo, 265, 275. Ou como pode ser igual, pode ser 222, certo? Então, para você... E aí a questão fala que esse número que eu tenho que formar, ele tem que ser sempre divisível por 5. Quais são os números que são divisíveis por 5? Desses dígitos aqui, apenas 5. Os números divisíveis por 5 é os que terminam em 0 e o que termina em 5. Só que nesses dígitos aqui, que eu tenho disponível para fazer as combinações, certo? É o quê? É o 2, 5, 6 e 7. Então, desses números, apenas o que termina em 5 pode ser divisível por 5. E aí, olhando aqui, vamos lá. Aqui, esse tracinho aqui é o que vai representar um dígito. O último dígito, a gente sabe que tem que ser 5, porque tem que ser um número que é divisível por 5. Então, se terminar em 5, ele é divisível por 5. Então, o terceiro dígito sempre pode ser apenas o 5. O segundo e o primeiro dígito, ele não vai ter restrição. Por quê? Porque como a questão fala, ele pode ser tanto números distintos, como pode ser não distintos, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso colocar o 2, o 5, o 6 e o 7. Nesse segundo caso aqui, eu posso colocar também o 2, o 5, o 6 e o 7. E aí, o primeiro dígito, ele tem 4 possibilidades. Todos esses aqui pode ser colocado no primeiro dígito. O segundo dígito, ele também tem 4 possibilidades. E o terceiro dígito ele vai ter apenas uma possibilidade, certo? Então, nesse caso aqui, quando você vai fazer a combinação aqui, pode ser 4 possibilidades, 4 e aqui 1. Então, 4 vezes 4 vezes 1, 16. Então, a resposta dessa questão é 16. Se no caso a questão dissesse assim, que não poderia ser apenas distintos, o que era que mudaria nessa questão? Simplesmente o seguinte: ele continuaria aqui só o 5, entretanto aqui eu teria apenas 3 possibilidades, porque se no caso a questão excluísse isso aqui ou não, fosse 3 dígitos distintos, no caso não pudesse ser repetido o algarismo, então, nesse caso aqui, esse primeiro dígito ele só teria 3 possibilidades, e esse segundo aqui ele só teria 2, porque, por exemplo, aqui já teria o 5. Então, aqui só sobraria esse, então 3. E aqui só sobraria 2, que no caso era um desses 3 aqui, e o outro que fosse diferente desse aqui, certo? Só teria 2 possibilidades. Então, a conta seria 1 vezes 3
vezes 2. Então, eu só teria 6 possibilidades distintas de formar esse algarismo, certo? Então, só para esclarecer bem essa ideia de o que é que mudaria se no caso de não tivesse essa palavra aqui ou não. Essa palavra ou não, ela vai basicamente servir para dizer que aqui, ó, pode ser todos, aqui pode ser todos, e aqui realmente só pode ser dividível por 5, porque é o que a questão está pedindo. Pronto. Vou continuar a outra parte no segundo vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso.